Repetir o erro não te faz vítima, te faz cúmplice da sua própria destruição. Quando continuamente, irmãos, tornamos ao erro, tornamos ao mesmo pecado, já não somos mais uma vítima, mas sim somos cúmplice da nossa própria destruição, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, quando nós tornamos ao pecado continuamente, voltamos a ele, nós estamos indo para o caminho da morte. Errar duas vezes fazendo a mesma coisa não é um erro, mas é uma escolha. Nós devemos sempre escolher pela obediência a Deus, pela obediência ao Senhor. Em Provérbios capítulo 26, versículo 11, como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Nós muitas vezes erramos e traz aquela tristeza momentânea que nós até achamos que é um arrependimento verdadeiro ao Senhor, mas na verdade, se voltamos ao pecado, ao mesmo pecado, a fazer a mesma atitude, acredito eu que não seja um arrependimento verdadeiro ao Senhor, porque a palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos serás livres. Então, quando voltamos a esse pecado, a esse mesmo erro, a cometer essa mesma atitude, aquilo apenas gerou uma tristeza momentânea na nossa vida. Aquilo nos trouxe uma tristeza, nós ficamos tristes por ter errado, mas como não foi um arrependimento verdadeiro ao Senhor, consequentemente lá na frente voltamos ao mesmo pecado, como aqui em Provérbios 26, capítulo 26, versículo 11 diz: como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Então o cão, ele vomita, depois ele volta naquele vômito e ele come aquele vômito de novo. Assim o Senhor compara nós, tolos, que erramos, sabemos que aquilo, o salário daquilo que fizemos ali, aquele pecado, é a morte, e mesmo assim ainda voltamos àquele vômito, àquele pecado. E só o Senhor para nos libertar verdadeiramente, buscar a Ele de todo o nosso coração, em oração, mas o verdadeiro caminho é a obediência. Orar para que o Senhor nos dê graça para assim nos arrepender verdadeiramente e escolher obedecer. Naquele momento onde chegou a tentação, nós temos duas opções. Assim, voltar o nosso vômito, ou assim, obedecer ao Senhor. Devemos optar a obedecer o Senhor, porque assim o Senhor verdadeiramente irá nos libertar. Repetir o mesmo pecado não é fraqueza, é escolha. Se sabemos o que é certo, devemos obedecer à palavra. O verdadeiro arrependimento nos leva à mudança, não à repetição do erro. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, os céus e a sua terra tomo hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente,
O Senhor coloca nas nossas frentes o caminho. Ele diz: esse é o meu caminho, anda nele, que aqui você vai ter vida. Escolha obedecer as minhas palavras, que você vai ser transformado e você verdadeiramente será liberto de todo esse mal que você carrega e te traz tanto prejuízo. E aqui tem o caminho da morte, o caminho da maldição, onde haverá condenação. Deus nos dá o livre arbítrio, mas também nos mostra o caminho certo. Quão tremendo e maravilhoso é o nosso Senhor Jesus, porque Ele sempre nos mostra o bom caminho. Nós erramos, Ele vem com seu tremendo amor e fala: anda aqui, aqui é o caminho, aqui você vai ter vida, aqui você vai ser abençoado. Quem escolhe continuar no erro está rejeitando a verdade de Deus. A obediência não é uma opção, é um chamado para quem deseja viver em Cristo. A obediência é o caminho para o cristão. Nas nossas vidas, como cristão, vai ter lutas, vai ter dificuldades, vai ter tentações, mas devemos permanecer firmes e optar sempre para obedecer ao Senhor. Isso, olhando para mim mesmo, vejo que tenho muitas dificuldades, eu erro e assim aquela tristeza é momentânea, porque ainda volta a errar na mesma questão. Então nós devemos clamar ao Senhor, pedir que Ele verdadeiramente nos liberte e assim sempre optar a obedecer. Aquele momento onde chegar a tentação, sempre optar por obedecer, lembrar daquilo que é certo, lembrar do caminho que o Senhor já nos mostrou. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Tristeza momentânea opera a morte, porque consequentemente lá na frente voltará a pecar novamente, pecar novamente. E esse pecado, irmão, que nós voltamos, vai tirando aquele temor do nosso coração que Deus já colocou, vai diminuindo aos poucos, porque você vai perdendo o temor, porque você volta ao mesmo pecado. Então, compreendendo isto, devemos ir aos pés do Senhor e colocar um ponto final ali. Um chega. Na hora que aquela tentação chegar, aquele erro, o modo de falar, o modo de pensar, a sua atitude, nós devemos repreendê-la e escolher sempre o bom caminho, permitir assim que o Senhor traga aquele arrependimento verdadeiro e transforme e nos liberte verdadeiramente. Sentir culpa e tristeza pelo pecado não basta, é preciso mudança, é preciso escolher obedecer. O verdadeiro arrependimento nos leva a deixar o pecado para trás. Quem se arrepende de verdade não volta ao erro como hábito. O verdadeiro arrependimento deixa o pecado para trás e não volta ao vômito, não volta àquele hábito sempre. Passa um mês, você volta.
ou passa 2 meses, você volta. Em João capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então aqui, se nós voltamos ao pecado, então nós temos a compreensão que o Senhor ali não nos libertou, nós não escolhemos que o Senhor nos libertasse, nós não assim escolhemos obedecer o Senhor, porque nós voltamos ao pecado, porque a palavra aqui do Senhor é verdade e muito clara. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando o Senhor verdadeiramente nos libertar, nós não voltaremos mais ao vômito, nós não voltaremos mais ao pecado. Então, se assim nós compreendemos que ainda não nos libertou, devemos ir até o Senhor, clamar ao Senhor, orar ao Senhor, ler a palavra do Senhor e optar a obedecer o Senhor para que assim verdadeiramente nós sejamos curados, sejamos livres e não voltamos mais àquele pecado, nós não voltamos mais àquele vômito. A libertação vem por meio de Jesus, mas devemos andar em obediência. Quem é liberto não brinca com o pecado, mas foge dele. Andar no erro continuamente mostra que ainda não houve entrega total. Então, se nós voltamos, não houve ainda uma entrega total ao Senhor. Nós não fomos ainda verdadeiramente com o nosso coração ao Senhor. Em João 13, então aqui em João capítulo 8, versículo 36, nós temos essa consciência que se voltamos ainda não fomos verdadeiramente ao Senhor e não nos nós não nos arrependemos de todo o nosso coração. Então, que nós devemos ir ao Senhor e nos arrepender verdadeiramente, porque o erro contínuo, quando voltamos, tornamos ao mesmo pecado, isso traz um grande prejuízo à nossa vida. Sabemos que é errado, mas voltamos ao erro. Que o Senhor possa ter misericórdia da nossa vida, que o Senhor possa ter misericórdia da sua vida, que você possa ter compreendido essa mensagem, que você possa se arrepender verdadeiramente e escolher sempre obedecer ao Senhor. Mesmo naquela tentação terrível, você optar por obedecer ao Senhor. Que você seja cheio do Espírito Santo e assim seja fortalecido para sempre optar por obedecer ao Senhor. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.